cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar abrindo a nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, que é grande, que é santo, que é poderoso. Nosso Deus que se faz presente aqui neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 15, versículo 1 em diante. E achegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? A igreja pode se assentar. Eu acho muito interessante, né, esse capítulo, o que Jesus vai nos ensinar aqui. Eu acho interessante também que, para a gente entender o que ele está falando no capítulo 15, é necessário a gente estar analisando o capítulo 14, né? A gente vai ver que Jesus estava na casa de um dos principais dos fariseus. E ele vai ensinar sobre diversos assuntos. Ele vai ensinar se é lícito trabalhar no sábado, vai ensinar sobre curar no sábado, né? Vai ensinar sobre humildade, a parábola da grande ceia, o preço do discipulado. E chega um momento no versículo 35 do capítulo 14 que ele diz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Jesus está dizendo isso, automaticamente ele está convidando a qualquer um que tivesse ouvidos, que pudesse ouvir, para ouvir. Independente de quem era, se era um publicano, se era um pecador, quem tivesse ouvidos poderia ouvir. Jesus nunca fez acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas. Ele não se importava quando os leprosos chegavam perto dele para pedir cura. Ele não se importou lá em Mateus 15 de curar a mulher cananeia. Jesus, a gente vai ver no ministério dele, ele nunca fez acepção de pessoas. E então quem somos nós para fazer, né? Quem sou eu para gostar de alguém ou não por causa da cor dela? E é tão triste quando a gente vê nos noticiários, nos jornais, as pessoas que têm preconceito, racismo, né? E a própria palavra de Deus ensina que isso não agrada a Deus, né? Então Jesus, ele vai... vão se achegar a eles publicanos e pecadores. Pecador, você já sabe quem é aquele que vive no pecado. Agora, publicano eram as pessoas contratadas pelo Império Romano para cobrar impostos nas províncias. Então, eram as pessoas que cobravam impostos. E as pessoas não gostavam muito dos publicanos e pecadores. Eram as pessoas que eram meio que excluídas da sociedade, ninguém queria estar perto, ninguém queria falar. Eram pessoas que eram vistas como pessoas sujas diante de Deus. Mas Jesus, ele não se importou se essas pessoas se achegavam a ele, se essas pessoas queriam ouvir a palavra dele, ele pregou. E os escribas e fariseus, que eram como se fossem os mais top, o que mais conhecia da lei. Fariseu era aquele que fazia parte da seita dos fariseus, o grupo de judeus totalmente devotos, dedicados à lei, ao Torá, que é o livro sagrado dos judeus, a lei, né? E escriba, ou escrivão, era aquele que dominava a escrita. Então essas pessoas conheciam a lei do início ao fim. Conheciam melhor do que qualquer um, talvez, menos do que Jesus. E Jesus, então, eles vão murmurar. Este recebe pecadores, como com eles, é meio que como se fosse uma acusação. E Jesus, ele vai contar uma parábola. Quem vai ser o homem de vocês? Tem 100 ovelhas. Se perder uma, não deixa ele no deserto as 99 e vai após a perdida. E quando encontra, traz com carinho. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quando chega em casa, há uma festa. Quando a ovelha é perdida, há uma festa no reino de Deus. Jesus conta uma outra parábola meio que semelhante. Ele vai falar: quem é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa, busca com diligência até achar, e achando, convoca as amigas e vizinhas dizendo: Alegrai-vos comigo, que já achei a minha ovelha perdida.
Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Jesus aqui está falando, perceba que na primeira parábola ele fala do pecado de uma ovelha, que representa uma alma, alguém, uma ovelha perdida. Uma ovelha que se perdeu do rebanho, que representa a congregação. Não necessariamente a congregação onde as pessoas se reúnem, mas uma congregação, por exemplo, a congregação dos justos, né? O pecador, ele era justo, ele começou a praticar pecado, ele se afastou da congregação. E aqui nós vamos ver que a ovelha se perde da congregação, do rebanho, que é a congregação, se perde do bom pastor, que é Cristo, e chega um momento que a ficha cai para a ovelhinha perdida. Ela percebe consigo: onde é que eu estou? Cadê o meu pastor? Onde está o meu rebanho? E ela percebe que está perdida. E quando você reconhece que está perdido, quando você reconhece que você, por um momento, se afastou, fica bem mais fácil de você ser encontrado. Aleluias, glórias a Deus. E Jesus, na segunda parábola, está falando de uma dracma. Uma dracma, uma moeda, no tempo antigo, né, diferente das que nós utilizamos hoje. E uma dracma que se perdeu. Jesus está falando aqui do outro tipo de pecador, o pecador que se perde pensando consigo: eu tenho valor, eu valo muito para Deus. E sim, nós temos sim um grande valor para Deus. Você tem um valor para Deus, eu tenho um valor para Deus, aleluia. Mas a partir do momento que a gente deixa o ego crescer no nosso coração, o nosso valor vai caindo, vai caindo, vai caindo. E se você perder uma moeda, por exemplo, num lugar que molha muito ou que pega muito sol, você vai ver que a traça e a ferrugem vão corroendo. Quanto mais tempo você passa longe da presença de Deus, mais você vai se corroendo. Quanto mais tempo você passa longe da presença de Deus, a traça e a ferrugem vão te corroendo. E chega um momento que as pessoas vão olhar e já não vão reconhecer que um dia você já teve um valor. Chega um momento que a moeda ela fica nojenta de se pegar se você perde num lugar muito molhado, né? Então, Deus ele sente nojo do pecado. Isso é forte. O pecado cheira mal diante de Deus. Então, se a gente está em pecado, a gente tem que se limpar. E 3 passos para a dracma perdida ser encontrada. Como eu reconheço se eu sou uma dracma perdida? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a mulher acende a candeia. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Seja iluminado pela palavra de Deus, aleluia. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. O primeiro passo para eu reconhecer se eu estou perdido, se eu sou uma dracma perdida, é deixar a palavra de Deus entrar no meu coração. Porque quando eu deixo a palavra de Deus entrar no meu coração, eu sou iluminado. Aleluia. E quando a palavra de Deus entra no meu coração, eu reconheço o que há de errado. E quando eu reconheço o que está de errado, fica bem mais fácil de eu me limpar. Basta apenas eu abrir mão daquilo. Varrer a casa, fazer uma limpeza dentro de mim, fazer uma limpeza dentro de nós, nos limpar. Fazer uma varredura, abrir mão do pecado, abrir mão de tudo que não vem, não provém, não agrada a Deus. E buscar a Deus com diligência, colocar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Se eu me achegar a Deus, Ele também se aproxima de mim. Como eu vou buscar a Deus com diligência? Orando mais, lendo mais, buscando mais, vindo mais aos cultos, adorando mais, aleluia, glórias a Deus. Então, Jesus ele vai dizer que há uma alegria nos céus, mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que Jesus quis dizer com isso? Talvez isso não pareça algo muito impressionante para a gente, porque nós já estamos acostumados a ouvir essa palavra. Mas quando Jesus disse isso, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais que por 99 justos. Eu imagino que tenha sido algo que tenha impressionado a todos, que tenha feito as pessoas se perguntarem como pode haver mais alegria por um pecador arrependido do que por 99 justos. E você sabe que há. Sabe por que um pecador vale tanto para Deus? Porque o Filho de Deus desceu dos céus, não foi para buscar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, aleluia. Então Jesus ele conta 2 parábolas aqui. E para mim nessas 2 parábolas, Jesus está falando de 2 tipos de pecadores que estavam vindo ali. Quem ouviu Jesus, segundo escreve Lucas, pode ser dividido em 2 grupos. Por um lado publicanos e pecadores, por outro escribas e fariseus. Aleluia. A ovelha perdida representa os publicanos e pecadores, que se perderam longe de Deus, que se afastaram de Deus. Enquanto a dracma perdida, os escribas e fariseus. Eles estavam tão pertinho de Deus, todos os dias estudando a lei com tanta diligência, obedecendo com tanta fidelidade,
Mas eles não entendiam que estava na frente deles era o Messias. Ele não entendia com quem ele estava murmurando é contra o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus conta uma terceira parábola. Um homem tinha 2 filhos. Essa é bem conhecida, né? Mas o moço dele, ele chegou ao pai, pediu: pai, dá-me a parte dos meus bens. Ele pediu a herança. E o pai partiu entre seus 2 filhos a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo vai pegar tudo o que ele tem e sair para uma terra longínqua, uma terra distante. E ali ele vai desperdiçar todos os seus bens. Tudo que o pai lhe deu de herança, ele vai desperdiçar vivendo dissolutamente. O que significa a palavra dissoluto? Dissolutamente provém da palavra dissoluto. É usado para descrever alguém que age de maneira totalmente imoral e libertina. Aleluia. Porque é uma falsa liberdade que o mundo te oferece. Uma liberdade onde parece que vai ser tudo bem mais fácil lá no mundo, onde parece que eu não vou mais precisar me sujeitar à palavra de Deus. É uma falsa liberdade que te engana. E parece que vai ser tudo bem mais fácil. Parece que eu não vou mais precisar me sujeitar a regra nenhuma. Mas não é bem assim. É como para Jonas. Jonas, ele foi, enquanto a tempestade não chegava, ele estava lá, dormindo no barco, tranquilamente. Mas foi só a tempestade chegar que veio arrependimento nele, né? E a gente vai ver que naquela terra, onde o filho pródigo morava, onde o filho pródigo foi, houve uma grande fome. E quando há uma grande fome na terra, o que acontece? Além de que tem menos alimento, o pouco que tem ainda fica mais caro. Ele já não tinha mais nada, tinha gastado tudo. Então, ele chega a um dos cidadãos daquela cidade, provavelmente pedindo emprego. Este vai mandar para apacentar porcos aos seus campos. E apacentar porcos, é necessário a gente analisar bem cada detalhe, porque não era apacentar ovelhas, não era apacentar bois, não era apacentar vacas, era apacentar porcos. Os animais mais sujos que se tinha nessa época, ainda considerados impuros diante de Deus, ele tinha que apacentar. Como se já não bastasse, ele tinha que alimentar. E a situação que ele se encontrava era tão terrível. Todas as vezes que ele ia dar comida para os porcos, ele desejava comer a comida dos porcos. Olha a liberdade que o filho pródigo foi encontrar no mundo. Não vale a pena sair da casa do pai. Não vale. Fica na casa do pai, fica na presença, porque vai ser bem melhor para você. Aleluia. Então, ele vai desejar comer a comida dos porcos. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos ele podia comer. E é muitas vezes através da dificuldade que a gente volta para o caminho. Muitas vezes é só através da dificuldade que a gente vai cair em si. E através da dificuldade foi que o filho pródigo resolveu, ele pensou consigo, ele caiu em si. A ficha caiu. Espera aí, o que eu vim fazer aqui? Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância em pão? Até os servos do meu pai comem pão e eu aqui passando fome. Eu não tenho nem a comida dos porcos. Imagina aquela situação, meu irmão. A comida dos porcos, imagina o quanto aquilo deve ser nojento. Tão nojento quanto os porcos é a comida deles. E ele com tanta fome, passando tanta necessidade que desejava comer. É isso que o pecado faz com você. Aleluia. Então ele pensou, já sei. Vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer: pai, pequei perante os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, ele faz-me como um de teus jornaleiros. Ele pensa consigo. E a Bíblia nos relata que ele vai voltar para a casa do pai. Voltar arrependido, voltar com arrependimento no seu coração. Imagina ele chegando cabisbaixo e de longe o pai o viu. Movido de íntima compaixão, correu aos seus braços, abraçou o seu filho, beijou. Imagina essa cena. O filho pródigo, ele disse: pai, pequei perante os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Perceba que nem coragem de pedir para ser como um dos jornaleiros ele teve aqui. Aleluia. Então, depois que ele termina de dizer aquilo, eu imagino a esperança dele era que o pai fizesse como um de jornaleiros, como um dos servos. Mas a Bíblia diz que o pai, ele disse: traga a melhor roupa. Não é só uma roupa, a melhor roupa veste meu filho. Põe nele um anel, e na Bíblia anel representa honra, aleluia. Se você vai para o mundo, se você se afasta da casa do pai, o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, mas se você voltar com um verdadeiro arrependimento no seu coração, o pai te honra, aleluia. Álpacas em seus pés.
Talvez ele estivesse descalço ou com as sandálias bem gastas. O pai ele vai dizer: coloca novas sandálias no meu filho. Vamos todo mundo fazer uma festa. E ele vai dizer: mata o bezerro cevado. O bezerro que estava sendo já alimentado para um banquete. O bezerro cevado era que ele estava sendo engordado, justamente para uma situação como essa, para um banquete. E vai ser matado aquele bezerro. E vai ser uma grande festa ali, tamanha que os servos vão se alegrar. Aleluia. E ele vai dizer, e o filho mais velho, ele estava no campo, estava trabalhando. E quando ele chega, ele vê ali o barulho das músicas e danças. Aí ele chamando os servos: o que está acontecendo aqui? O que é isso? E ele vai dizer: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu sem salvo. Aleluia. Isso é muito interessante, porque ao invés do filho mais velho ele se alegrar que seu irmão voltou, correr para dentro daquela festa, abraçar seu irmão, vai ser gerada indignação no coração dele. Indignação tamanha tal que nem sequer entrar ele vai querer. Uma situação totalmente contrária do que era para se esperar. E o pai ele vai sair, vai estar com seu filho. E eu imagino essa cena, o filho mais velho andando de um lado para o outro, bravo. E o pai perguntando: meu filho, o que é isso? Por que você está desse jeito? E chega um momento que ele fala: eis que eu te sirvo há tantos anos, pai. Eu nunca transgredi nenhum de teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que nem se dá o trabalho de chamá-lo de irmão, se você perceber, que desperdiçou os bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Isso impressiona, não é? Ao invés dele se alegrar, vai ter uma indignação no coração dele. E para mim Jesus está falando aqui da indignação gerada no coração dos escribas e fariseus. Ao invés dos escribas e fariseus se alegrarem que através deste Jesus os publicanos ouviam a palavra de Deus, os pecadores vinham ao arrependimento, ao invés disso, eles vão se indignar, eles vão murmurar contra Jesus, como se fosse algo errado. Aleluia. Então, o filho pródigo, o filho mais velho, ele vai ficar ali bravo. E o pai ele vai dizer: meu filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, é teu, meu filho. Se você queria era só pegar, era só pedir. Acontece que o filho mais velho estava servindo apenas como servo. Nós temos que servir a Deus como filho, aleluia. Enquanto um tinha coragem de chegar ao pai, pedir a parte dos bens, o outro não tinha coragem de pedir um cabrito para o pai. Através da gente estudando esse contexto, o filho pródigo pediu para que fosse para a parte dos bens, o pai partiu. Através dessa resposta aqui do pai: tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. A gente sabe que esse não era o tipo de pai que iria negar um cabrito para o filho. Eu imagino que se ele tivesse intimidade com o pai, se ele conhecesse ao pai, ele teria pedido: pai, dá-me um cabrito, talvez. E o pai daria um bezerro. A gente tem que ter intimidade com Deus. Jesus disse assim: já não vos tenho chamado servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Não sirva a Deus apenas como servo, mas como filho. Filho obediente, filho temente, filho vigilante. Você é filho de Deus. É tão interessante, nós éramos pecadores, vivíamos em deleite, numa sujeira tão triste. E o próprio Deus se fez homem, através do seu Filho. Ele veio e ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Carregou uma cruz pesada, aquela cruz foi posta no chão, ele foi pregado, não foi nem sequer amarrado, foi pregado ali. Cada chicoteada sobre ele, o sangue dele derramando, foi por mim, foi por você, antes mesmo que nós nascêssemos, aleluia. Antes de eu nascer, antes de você nascer, Deus já nos amou. Deus entregou seu Filho por mim e por você, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos relata que Jesus foi cortado com uma lança do lado e saiu sangue e água. Todo esse sacrifício foi por você. Será que você pode entender o amor de Deus? Todas as minhas pregações eu tenho falado sobre isso, porque essa é a mensagem mais importante. O amor de Cristo, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo por mim e por você. O pecado da humanidade era tanto, que já não podia ser tirado com cabritos, já não poderia ser tirado com cordeiros, com animais, com sangue de animais.
para limpar a mim e a você do seu pecado, foi necessário o próprio Deus fazer esse homem. Foi necessário o sangue do Filho de Deus para nos salvar, aleluia. Glórias a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Essa é a mensagem mais importante. Essa é a mensagem que tem que ser pregada, o amor de Deus. O que Deus fez por mim e fez por você, aleluia. Glórias a Deus. Antes nós vivíamos em deleites, em pecados, mas Deus no seu amor, através do sangue de seu Filho, nos fez parte da família. Ele nos fez filhos de Deus através do sangue do seu Filho. Nós éramos apenas pecadores. Nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, aleluia, pelo amor de Deus. O amor de Deus está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. É o amor que, se uma se perder, Ele deixa as 99 ali no cantinho e vai te buscar. Você entende o amor de Deus com você? Cada detalhe na sua vida, todo o seu dia a dia. Quando Deus Ele cuida de você de uma maneira que impressiona a você mesmo. Com cada detalhe, coisas mínimas que você percebe. É Deus trabalhando na sua vida. Deus, Ele cuida de você. E os riscos de acontecer algo ruim são tão grandes. Deus sair da minha casa, você sair da sua casa, ser atropelado, uma bala perdida. E Deus te livra todos os dias. Deus te dá o sustento, o pão de cada dia, todos os dias. A misericórdia de Deus está sobre nós todos os dias, aleluia. Então, o filho mais velho, ele vai ficar ali com aquela indignação. E antes eu realmente não entendia por que Jesus contava uma parábola na qual, tudo bem, o filho pródigo, ele fazia coisas erradas, mas ele voltava, se arrependia. Um final feliz para o filho pródigo. O pai o perdoava, um final feliz para o pai. Mas terminava a parábola com o filho mais velho, bravo, sem entender as coisas, bravo com o pai, sem pelo menos se arrepender do que ele fez, sem entender, pai, o senhor está certo, eu vou lá falar com meu irmão. Termina com ele bravo. E Jesus estava literalmente falando através dessas 3 parábolas. E é um erro muito grande da gente, que eu também cometi, a gente analisar só a parábola do filho pródigo. Mas Jesus, Ele está contando essas 3 parábolas, elas são juntas, têm o mesmo propósito. Tanto que você vai ver que nesse sermão, nesse ensinamento aqui, Jesus contando essas 3 parábolas, não tem nenhuma interrupção. Ele continua pregando. E isso é muito interessante. Aleluia. E há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu se eu me arrepender, se você se arrepender. E entenda, o pecador não é só aquele que está lá no mundo bebendo, fazendo tatuagem, fazendo tudo que é errado, usando droga. Não. Nós somos pecadores, mas há uma diferença entre nós. A diferença é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E certa vez Jesus foi questionado em Mateus 3, mestre, por que falas por parábolas? Ele disse, porque a vós é dado saber, o conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, e ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e vendo, vereis, e não percebereis. Por que os discípulos eram dignos, mas as outras pessoas não? Na multidão havia muitas pessoas entre a multidão que seguiam Jesus. Era pelos milagres que ele fazia, era pelas multiplicações de pão. Não por quem ele realmente era e pelo que ele tinha para ensinar, aleluia. Então assim, por isso que aquelas pessoas não eram dignas. E Jesus falando por parábolas é algo tão incrível que ao mesmo tempo ele ensinava aos que eram dignos, ele falava aos ouvidos dos que eram e dos que não eram dignos, e todos compreendiam, e os que eram dignos compreendiam. Isso é muito forte. E então Jesus estava literalmente falando através dessas parábolas. Jesus estava narrando algo que estava acontecendo aqui, nesse período. Jesus, a dracma perdida, a ovelha perdida, e o filho pródigo representam os publicanos e pecadores que se perderam longe de Deus. Enquanto a dracma perdida e o filho mais velho, os escribas e fariseus que se perderam perto de Deus. Aleluia. Então, Jesus estava falando aqui. E que nós vamos entender isso. Jesus, ele fala a mim, ele fala a você, ele fala aos nossos corações pela eficácia do seu poder.
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus penetra até a divisão do espírito e da alma, apta para ensinar e discernir, apta para discernir as intenções do coração. Pela palavra de Deus viva e eficaz e que permanece para todo sempre. A palavra imutável, a mesma palavra que foi pregada há 2000 anos atrás, é a mesma que você está ouvindo hoje. A mesma palavra que foi dita há 2000 anos atrás, é a mesma que você ouve hoje, e ela não muda, ela tem o mesmo sentido, ela tem o mesmo propósito, o sentido de te dar salvação, o sentido de te dar entendimento. Jesus, através da sua palavra, Ele quer te dar entendimento. Através das palavras de Deus, você pode alcançar a salvação. A palavra de Deus é o caminho perfeito para os céus. É o GPS do crente, é um mapa para os céus. Ela é o caminho para a salvação. Siga a palavra de Deus, observe, leia, estude, aprenda, penetre no coração. Não adianta ler 10 capítulos, ler a Bíblia toda e sair lá fora, desobedecer, fazer totalmente o contrário. Jesus, Ele quer que você estude, que você aprenda, que a palavra de Deus, Ele quer que penetre no seu coração e que você viva ela. Que nós a cada dia de nossas vidas vamos viver e pregar a palavra de Deus. Pregar vivendo e viver pregando, aleluia. Glória a Deus. Eu continuo a falar do amor de Cristo, porque isso é o que mais importa. Há muitas mensagens e todas elas têm que apontar para uma coisa, para Cristo. Se você ouvir alguma palavra que não apontar para Cristo, pregada na Bíblia, tenha certeza que ela foi relativizada, que ela não vem de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é Cristo. Cristo é o alvo desde o início. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala de Cristo. Se você vê no Antigo Testamento o Messias sendo pregado, sendo anunciado que ele haveria de vir. No Novo Testamento você vai ver ele aqui pregando. No Novo Testamento, através dos discípulos, da vida dos que escreveram os outros livros, você vai ver eles pregando sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo, na minha vida, na sua vida é sobre Cristo. Será que eu estaria aqui e você estaria aqui se não fosse a misericórdia de Deus? Deus é tão bom que permitiu você viver esse dia todinho, entrar por aquelas portas e ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele te permitiu entrar aqui, ouvir louvores, cantar louvores, entoar louvores, bendizer, exaltar, louvar, engrandecer ao nome dEle. E vamos fazer isso todos os dias da nossa vida, aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus esteve aqui pregando para mim e para você. A palavra de Deus é o que nos vivifica. É o que nos transforma, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da palavra de Deus. Ser regenerado pelo poder de Deus, renascer. Assim como Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Assim o seu velho eu morre no batismo. Assim o seu velho eu morre no batismo, os seus pecados morrem. Se você tem agora você tem uma nova vida com Deus, uma nova vida com Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo você foi limpo, purificado, santificado por Jesus. Deus te ama. E é incrível. Tem tantas milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Tantas milhares e milhares de pessoas e Deus, Ele se importa com você. Imagina no meio de uma tremenda multidão de todo mundo. Quando você faz uma oração a Deus, Ele ouve. E é tão impressionante quando você faz uma oração a Deus. Por mais que na simplicidade, no mesmo momento Ele responde. Isso é zelo de Deus por você. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama, aleluia. Você não tem noção do valor que você tem para Deus. Aleluia. Deus, Ele morreu por todos. Jesus Cristo morreu por todos. Por todos. Por mim e por você. Naquela cruz, o madeireiro, tudo foi por mim e foi por você. Seu sangue derramado foi por nós. Aleluia. A gente vai ver que Jesus, Ele só trouxe coisas boas. A palavra de Deus só traz coisas boas. Jesus, quando veio, Ele curou, Ele libertou, Ele nos salvou. Tudo que, se você for observar, tudo que a palavra de Deus nos ensina é para o nosso próprio bem. A palavra de Deus diz para não matar. Isso é algo tão bom para a gente, que a própria lei do Brasil e de muitos outros lugares aí, de todo mundo, diz que não pode matar. A palavra de Deus é perfeita, ela diz que não devemos adulterar. A lei também diz isso. A palavra de Deus, ela se aperfeiçoa em tudo. E não tem como esse livro não ser inspirado pelo próprio Deus. A ponto de que até a lei tem que seguir ele. Tudo de bom, se você não seguir a Bíblia, se você não seguir as leis, vai dar ruim para você. Agora, se você segue a Bíblia, você segue as leis.
E se for necessário quebrar as leis para seguir a palavra de Deus, siga. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, bendito, louvado, engrandecido e exaltado seja nosso Deus. Eu vou falar com os irmãos aqui que pregar a palavra de Deus é um grande privilégio, ao mesmo tempo é uma coisa muito difícil. Mas, às vezes, até a gente desanima, né? Mas a gente não pode desistir e devemos sempre pregar a palavra de Deus. Eu agradeço ao meu Deus por essa rica oportunidade de estar aqui. Que nós vamos pregar a palavra de Deus, não só em cima do altar, não só na frente do púlpito, mas onde nós passarmos, nós vamos exalar o perfume de Cristo. Onde nós passarmos, que tivemos uma oportunidade de falar desse Jesus, falar de qualquer coisa da palavra de Deus, vamos falar. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém.